risco, ao invés de emprestar para o governo para ganhar juros tão gordos. Esse é o paradoxo. Pois é. E aí eu ia perguntar, pensando em atividade empreendedora, com essa taxa tão alta, você está pensando em investir mais nas suas empresas, mesmo podendo ganhar um dinheirinho em renda fixa ali, tranquilo? Com certeza. Mesmo com incerteza eleitoral? E se o Lula proibir os vibradores no Brasil? Será que ele é capaz de fazer isso? Não. Safado. Ele não, Duvido. ele deve usar vibradores. Aquelas... Não, mas eu acho que as minhas empresas têm alto potencial de crescimento e quanto mais... Muito mais do que a taxa de juros. Muito maior, não, sem dúvida alguma. Por isso que eu vou reinvestir meu dinheiro nela, inclusive. Mas você entende que várias pessoas podem ter uma opinião diferente quanto a isso, né? Sim. Porque os seus negócios são baseados, ainda que físicos, em internet. Uhum. E eles têm um potencial de crescimento muito grande por conta disso. Agora, Sim. pensa no cara que é dono da padaria. Sim. Que ele estava pensando em abrir uma nova unidade para ter um retorno de mais ou menos uma margem líquida ali de, sei lá, 10%. Aí ele vê uma chance de investir na Selic para ganhar quase isso, sem ter que Já abrir bateu nos nada, impostos, sem ter que contratar mais pessoas, com candidatos falando que vão rever a reforma trabalhista, por exemplo. Sim, é muito menos risco. Pois é, e essa é uma das coisas que aumenta a nossa preferência temporal. Quanto mais incerteza do futuro, mais propenso você fica a ser imediatista, e já tivemos exemplos no Brasil onde o imediatismo chegava ao dia. O cara ia no final do dia fazer a fila para deixar o dinheiro no overnight, e no outro dia tirava o dinheiro. Então, era dia a dia, e ninguém pensava no longo prazo. Então, quanto menos incerteza, mais pensamento de longo prazo a gente tem, e maiores tendem a ser os retornos no final das contas, né? Total. Cara, eu concordo muito com a visão de vocês sobre, você falou, fundo imobiliário e tal, eu prefiro ativo de crescimento. Eu também prefiro ativo de crescimento. É que eu acho que existe um pouco do que eu estou fazendo e que é diferente da minha preferência, porque eu já estou alocado em ativo de crescimento. Né? E é onde está o meu maior capital. Sim, mais aliás, uma vez o grupo primo em questão. Exato. E até excluindo o grupo primo é onde está o meu maior capital também. Então, assim, o que eu acho interessante, o Perini falou uma coisa no começo do episódio aqui sobre olhar para os mercados onde você tem menos... como é o nome que você usou? São menos eficientes, né? Mercados menos eficientes. Então, assim, por isso que o que eu mais gosto são empresas de growth e mercados menos eficientes. Por quê? Você tem menos gente arbitrando. Cara, quando você olha para um Itaú, você tem um monte de analista grande fazendo valuation do negócio. Né? Quando você olha para uma empresa pequena, você tem muito pouca gente olhando, porque um analista nem pode fazer esse papel, já que se ele falar, cara, os fundos que seguem ele nem podem alocar se não comprarem a empresa inteira. Então, aqui é onde eu acho que tem as maiores oportunidades. O problema não é um jogo para qualquer um. Porque é um jogo onde você precisa saber o que está acontecendo. Você precisa ter experiência, porque senão você pode também pagar muito caro. Né? Então, é o que eu mais gosto, né? O mercado de empresa de crescimento. Só que o paradoxo aqui é que essas empresas foram as mais afetadas com a alta da taxa de juros. Porque como essas empresas, em geral, não geram caixa hoje, elas vão gerar caixa no futuro, como que a gente chega no valuation? Como a gente chega num preço de uma empresa? A gente vai pegar o fluxo de caixa que essa empresa vai gerar hoje, no ano que vem, no outro ano, no outro ano, no outro ano. Então, o maior resultado de uma empresa de crescimento está no futuro, porque ele ainda não aconteceu. Então, eu vou ter que pegar todo esse resultado que ela vai gerar no futuro e eu preciso ver quanto que vale R$1.000 daqui a 5 anos. Quanto que vale R$1.000 daqui a 6 anos. Quanto mais para frente, menos isso vale, porque a taxa de juros está alta. Então, o custo do dinheiro está alto. Quando o custo do dinheiro está alto, é o que você falou, eu vou abrir menos padaria, eu vou investir menos, né? Em empreendedorismo. Então, essas empresas foram as que mais sofreram. Tá? Então, assim, é realmente o que eu mais gosto de fazer. E quando a gente olha para negócios, acho que a gente tem que ter uma lógica, né, de investimento, onde a gente tem que olhar para uma métrica. Né? O ROI é uma métrica muito interessante para quem tem negócio. Poxa, quanto de retorno você consegue trazer ao acionista, que geralmente é você quando você tem um próprio negócio? O retorno geralmente é lucro líquido sobre patrimônio líquido. Então, quantos por cento de retorno você consegue gerar no seu negócio e comparar isso com o quanto rende uma renda fixa. Né? E eu acho que essa conta as pessoas não fazem. E o caso da padaria, isso aqui me traz uma reflexão do porquê na minha tese eu gosto de negócios de alta margem. Cara, eu só invisto em negócio de alta margem. Ih, caraca. O Thiago chega assim, né? Só- Vai chegando. Thiago já Só foi o em homem vista- mais simples, Já né? foi, agora ele tem Aí pessoas tá que aqui. servem ele. Posso falar Obrigado, o que, que cara. são os pratos? Pode, com Caviar certeza. de beluga. Mas Cara. beluga da Rússia, né, pessoal? Não é Não, qualquer deixa a um. gente